Olá pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês agora o funcionamento do gerador de funções. O que é o gerador de funções, né? Nas aulas anteriores nós utilizamos o multímetro como amperímetro, como voltímetro, né? De tensão corrente, e usamos a fonte de tensão DC para a gente estudar alguns circuitos, né? Ver o comportamento da corrente nos circuitos resistivos, as quedas de tensão. E em alguns equipamentos a gente precisa analisar o comportamento de sinais que variam no tempo. Então a gente precisa utilizar aí um equipamento que seja capaz de gerar esses sinais, que é o gerador de funções ou o gerador de sinais. Então o gerador de sinais ou gerador de funções, né, é uma fonte de sinal que combina três ou mais, né? No caso, normalmente são três funções básicas aí, em um único equipamento, né? Ele permite a variação da tensão em função do tempo. E ele gera normalmente tensões que as variações são periódicas, né? São frequências fixas, né? São sinais que têm uma periodicidade fixa e, e também a amplitude num determinado momento, né, que a gente ajusta, ela é fixa também. Mas todos esses parâmetros, né, a frequência, a tensão, a amplitude, que a gente chama, a tensão que a gente chama de amplitude, no caso, né, do sinal que varia no tempo, eles podem ser ajustados nesse equipamento. Assim como na fonte DC a gente controla a tensão, controla a corrente. Então a gente pode gerar esses sinais aí que a gente chama de forma de onda, que ele gera sinais que têm uma aparência de ondas. Então normalmente a gente usa esse termo, forma de onda. E as tensões variam em relação a uma referência que a gente chama de terra, de GND. Aqui, por exemplo, a gente tem né, no caso, dois sinais, numa mesma figura aqui, dois sinais que poderiam ser gerados por um gerador de sinais aqui, no caso, gerador de funções. Na linha contínua a gente tem um sinal senoidal, né, que as funções, né, por que chama gerador de funções? Porque essa forma de onda senoidal ela é gerada, né, em função do tempo aqui, né, e ela tem a característica da função seno de x, y igual a seno de x. Né, tem essa característica aqui, exatamente essa característica. Então a gente chama de forma de onda senoidal. E a forma de onda quadrada também tem uma função matemática que representa ela, né? A triangular também tem. Então são funções, por isso que a gente chama de função, né? Gerador de funções. Aqui no caso na linha tracejada, a gente tem a forma de onda quadrada. As duas têm a mesma frequência. Elas têm uma frequência seria de 1 kHz aqui, por quê? Porque o período de um ciclo, né? O ciclo da onda senoidal, o ciclo da onda quadrada, o ciclo de 1 milissegundo. Então, quando a gente tem um período, o tempo de um ciclo é de 1 milissegundo, a gente tem uma frequência de 1 kHz. Se a gente reproduzir isso aqui 1000 vezes em um segundo, né, então daria 1 kHz, 1000 Hz. E a amplitude, que a gente chama de amplitude, é vamos dizer assim, a distância ou a medida aqui do nível mais baixo até o nível mais alto. Como a gente tem o ciclo aqui, né, a parte onde a tensão está positiva, né, a referência aqui é o zero, GND, essa forma de onda ela tem uma componente positiva, que é de 1 volt pico a pico, de pico aqui no caso, 1 volt de pico, positivo, e também tem uma componente negativa com 1 volt, né, de pico negativo, então menos 1 volt aqui. Então, a tensão de pico a pico seria de 2 volts, né, no caso, 2 volts pico a pico. Então, essa é a amplitude, é
o módulo aqui dessa amplitude, né, no caso. A distância, o valor entre o pico negativo e o pico positivo. Alguns sinais só tem componente positivo e podem ter só componentes negativos também. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então aqui são dois exemplos aí na mesma figura de dois sinais que a gente poderia gerar com esse gerador de sinais. Essa foto aqui é do gerador que a gente tem, que a gente usa na escola. Esse modelo aqui. A gente vai trabalhar em cima dele aqui. Então, eu identifiquei aqui cada controle, cada conector, né, entrada, saída aqui, e cada controle para a gente entender e depois poder utilizar ele na prática mesmo. Então a gente tem a chave liga-desliga, que é o botão aqui de liga-desliga, né, no caso. A saída, tem uma saída aqui output, nessa saída aqui a gente praticamente tem consegue utilizar todos os controles, né, nessa saída aqui. A saída TTL já é uma saída específica, usada. TTL é uma tecnologia de CIs digitais, né? Tecnologia TTL, transistor lógico, que vai ser estudada em eletrônica digital. Mas é uma saída que é utilizada aí quando você vai trabalhar com circuitos digitais, ele gera sinais apropriados aí para fazer testes. TTL out, a saída TTL out. Aqui a letra C, então é a saída TTL out. O controle D aqui, o botão, uma chave de liga e desliga também, uma chave que ativa a saída, essa saída aqui de 50 Hz. Saída de 50 Hz, vou explicar um pouquinho mais adiante. Botão de pulso, SPSS out. Esse botão aqui gera um pulso nessa saída aqui. Cada vez que você aperta, ele gera um pulso aqui nessa saída. Controle de amplitude, aqui esse controle aqui é o controle de amplitude, que a gente controla quantos volts, né? Então, a amplitude aqui, né, aumentando, se eu quero 1 volt, 2 volts pico a pico, ou mais, né? Então, a gente usa esse controle aqui de amplitude. A chave de atenuação de menos 20 dB e de menos 40 dB são essas duas chaves aqui, né, que eu posso ligar individualmente ou posso até acionar as duas simultaneamente. A letra K ativa o controle de nível DC. Vou explicar daqui a pouco. Então, esse botão aqui ativa, né, libera para que eu use esse controle aqui e ajuste o nível DC do sinal. Esse controle M, esse botão M aqui, né, para mim, se eu ligar essa chave, ao mesmo tempo que eu tenho aqui dividido por 10, ele divide o sinal de saída aqui, a frequência do sinal de saída por 10, e também libera esse controle aqui que é o pump pulse. Libera esse controle aí. As chaves de seleção de forma de onda quadrada, desde série senoidal. Aqui, essas três chaves aqui, que são as funções, né? Onda quadrada, desde série senoidal. Depois, as chaves seletoras de faixa de frequência, 10, 100, 1K, 10K, 100K e 1 MHz. Vou aumentando, multiplicando por 10 aqui as faixas. Controle de ajuste de frequência. Então, eu uso esse controle em conjunto com o range aqui para ajustar a frequência. E uma entrada, VCF aqui é uma entrada. VCF, as outras 4 são saídas. Essa daqui é uma entrada onde eu injeto um sinal para controlar o sinal que sai aqui na saída output. Então eu posso controlar, injetar um sinal que controla esse outro sinal. Aqui a gente pode usar isso aqui, por exemplo, para gerar um sinal de frequência modulada, gerar um sinal de IFM, frequência modulada. A gente modula a frequência, usa uma frequência
portadora, uma frequência base, e aí a gente faz a modulação de um sinal que é injetado aqui, na entrada VCF. Na entrada. Então, os tipos de sinais eu já comentei, né? Onda quadrada, triangular e senoidal, que pode ser selecionados através das 3 chaves aqui. O ajuste de frequência, né? O range, e o ajuste através desse controle. A gente consegue ajustar frequências que vão de 0,2 Hz até 2 MHz, né, através desses 6 botões de faixa e um controle de rotação. 6 botões de faixa e um controle de rotação. O valor da frequência na saída é o resultado da multiplicação do range pela posição do botão de ajuste. O botão de ajuste aqui vai de 0,2 até 2. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui está em 1, tá posicionado em cima do 1 aqui. Então, se eu apertar o botão de 1K, eu tenho 1 vezes 1K. Tem 1 kHz na saída output ou na saída TTL out. Se eu ajustar aqui 1.2, eu teria 1.2 vezes 1K, aí eu teria 1,2K. Poderia ter nessas duas saídas aqui 1,2K de frequência. E assim por diante. Se eu ajustar em 0.4 vezes 1K dá 400 Hz. Né? 400 Hz nas duas saídas. E assim por diante. Então é só multiplicar a posição que está aqui pelo valor da faixa. Se eu quiser uma frequência, por exemplo, a menor frequência que eu consigo fazer esses ajustes, esses dois ajustes aqui, seria 10 vezes 0,2. A menor frequência que eu poderia ter, isso seria 0,2 vezes 10, daria 2 Hz. Então, eu teria 2 Hz, no mínimo aqui, né? O mínimo de frequência que eu poderia ter. Mas como o gerador ele gera a frequência de 0,2 até 2 MHz, 0,2 Hz até 2 MHz, como que eu consigo gerar uma frequência abaixo de 2 Hz? Eu tenho que acionar esse botão aqui que divide a frequência da saída por 10. Então, se eu apertar esse botão aqui, é como se eu tivesse uma escala de 1 aqui. É como se eu tivesse acionado o vezes 1. Aí eu teria 0 vezes 2, por exemplo, vezes 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1, então 0,2 vezes 1 seria 0,2 Hz. Então, se eu quiser uma frequência abaixo de 2 Hz, eu tenho que apertar o botão de 10 e acionar esse botão aqui também, que divide por 10. Então, eu consigo ter o controle aí de 0,2 até 2 MHz, que seria 2 MHz, seria colocar aqui no 2 e colocar aqui, acionar o botão de 1 MB. Então, 1 MB vezes 2, 2 MB. Se eu quiser 2.5, por exemplo, eu quero 2,5K. 2,5K eu não consigo colocar aqui, né, acima de 2. Eu teria que pôr aqui, 0,2. Depois, entre o 0,2 e o 0,4, eu tenho o 0,3. Aí do 0, então, entre o 0,2 e o 0,3, eu tenho 0,25. 0,25 vezes 10 daria 2,5K. Então, se eu quiser 0,25, 0,35, eu tenho que pôr aqui, né, nessa faixa e colocar uma escala aqui, por exemplo, 10K vezes 0,45, eu teria 4,5K. Certo? Então, é a multiplicação aí desses dois controles. Eu vou continuar aqui a explicação no próximo vídeo, explicando aí com mais detalhes os outros controles.